Os Estados Unidos realizaram um encontro com o tema Minerais Críticos. Convidaram 55 países, incluindo o Brasil, que participou dessa reunião e fez sim algumas demandas que pressionam o país. Brasil, que é a segunda maior reserva de terras raras do planeta, e convenhamos, tem a China, que é o inimigo a ser combatido segundo os Estados Unidos, como seu maior parceiro comercial. Algumas exigências foram colocadas, os americanos colocam isso como prioridade, anunciando o projeto VALT e fazem acordo com uma série de países e conjunto de países. União Europeia, México, Japão e, claro, os argentinos que submeteram acordo com os norte-americanos. E aí, galera, quais será que foram as exigências do governo brasileiro? E, claro, quais são as possíveis punições ao governo brasileiro caso o Brasil não coopere com esse projeto, com esse bloco de minerais terras raras? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade é parceiraça aqui do nosso canal e está oferecendo para você, nesse momento de instabilidade global, a possibilidade de comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Palma da sua mão, no celular, aplicativo gratuito, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, taxa de nada. Acho que é uma excelente oportunidade de você começar a diversificar suas posições, que eu considero, né, que colocar um pouquinho dos meus ovos ali em cada cesta é a melhor opção para evitar grandes surpresas no momento de instabilidade. Caso você queira, vou deixar para vocês aqui, ó, o QR Code e link na descrição. Cupom Ricardo15 tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto! Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, os americanos, eles realizaram uma reunião super importante com a presença de membros ali de alto escalão, tá, do governo americano, com o tema minerais críticos, principalmente os minerais terras raras. A gente já trouxe esse assunto aqui no canal, vou falar bem rapidinho. Quando os americanos começaram, do ponto de vista comercial, a combater o seu principal inimigo, que são os chineses, a China respondeu a isso. E respondeu limitando as exportações de terras raras que iam para os Estados Unidos. Os americanos foram obrigados a voltar atrás e não praticar essas tarifas abusivas contra o mercado chinês. Hoje a China controla quase 70% das reservas exploradas e 90% do processamento internacional. Não é monopólio, mas eu diria que é praticamente um monopólio. A acusação dos Estados Unidos está que a China, esses minerais terras raras que são essenciais para softwares, para equipamentos tecnológicos, para hardwares, para, por exemplo, equipamentos militares. Cara, tudo você utiliza esses minerais estratégicos, até para possível transição energética também, né? Para equipamentos, baterias, como lítio e tal. A China hoje, como tem uma capacidade muito grande do processamento desses minerais, faz práticas ilegais, pratica subsídios abusivos, uma expansão coordenada da oferta e práticas de precificação predatória. Então, por exemplo, quando a China percebe que existe algum tipo de possibilidade de uma empresa fazer uma exploração em determinado local, eles aumentam muito a produção, ofertando muito daquele produto. Naturalmente, cai o preço e, como cai o preço, a empresa não acha mais viável investir em novos projetos. Aí, como a empresa não investe em novos projetos, empresas internacionais e empresas privadas, a China acaba continuando tendo o monopólio. Ou seja, a China pratica meio que um cartel misturado com dumping ali, uma prática, né, ilegal ou não ética, para conseguir manter o seu monopólio. Os americanos, preocupados com isso e alegado que é uma questão de segurança nacional, convocaram a reunião com 55 países para discutir a criação de um sistema de controle de preços, um piso de preços para que seja viável explorações ou projetos feitos em outros países e também a garantia de que barreiras não serão estabelecidas contra os Estados Unidos. Na prática, é um bloco, uma aliança anti-China, ou pelo menos anti o que a China vem fazendo. Professor, o Brasil participou disso? O Brasil não tem a China como seu principal aliado estratégico ou aliado comercial? O Brasil, o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, foi convidado, a gente não enviou o Mauro Vieira, enviamos diplomatas. Pessoas de segunda categoria no sentido diplomático, claro, né? Mas pessoas de um segundo escalão na representatividade, ou seja, a gente enviou alguém, mas não exatamente os nossos principais representantes.
No documento que foi colocado, acho que tem coisas que são bem importantes para a gente discutir. Ele fala ali, né, que os participantes, eles devem se comprometer a intensificar os esforços de cooperação para acelerar o abastecimento seguro de minerais críticos necessários para apoiar a fabricação de tecnologias de defesa avançada e as suas respectivas bases industriais. Isso inclui o aproveitamento de instrumentos políticos existentes, como a infraestrutura de demanda e estocagem industrial dos Estados Unidos e a reserva estratégica do país. Na prática, os americanos chamaram 55 países e falaram assim: ó, a gente tem um problema. E o nosso problema é que falta pra gente terras raras. A gente depende muito dos chineses. A gente está investindo em projetos. Fala daqui a pouquinho, o projeto VALT, né? Que são de 12 bilhões de dólares para tentar depender menos da China. Só que a gente precisa da parceria de vocês, porque os Estados Unidos não têm os minerais terras raras necessários, a gente vai precisar explorar pelo mundo. Vocês cooperam com os Estados Unidos? Vocês estão dispostos a cooperar com os americanos? Em outro trecho falava ali que os participantes estão tomando medidas para acelerar, simplificar ou desregulamentar os prazos e os processos de licenciamento, incluindo os participantes cooperando no mapeamento de recursos para apoiar a cadeia de suprimentos de minerais críticos. Ou seja, vocês, países que aqui estão e acelerarem, firmarem parceria com a gente, vão receber investimentos, mas em troca vocês vão ter que desregulamentar e acelerar o processo de licenciamento e, além do mais, mapear. Vai mapeando já para eu saber aonde estão os minerais que possam interessar aos Estados Unidos. A grande questão que coloca, até vou discutir isso no projeto, né, no acordo que foi feito com os argentinos, o que seria exatamente desregulamentar e acelerar o processo de licenciamento? Porque você pega, por exemplo, o Brasil, ele tem um processo na legislação bem legal. Muitas vezes não é cumprido, tem aquele esquema, a gente sabe como funciona, né? Mas tem que fazer o EIA-RIMA, ou seja, os estudos de impactos ambientais, relatórios de impacto no meio ambiente, tem todo um projeto para saber quais são os impactos ambientais, os impactos sociais, se está em terrenos onde são unidades de conservação, terras indígenas que não podem ser desmatadas. Isso tudo deve ser acelerado? E caso o Brasil não acelere, os americanos vão fazer alguma coisa contra, alegar que está ferindo a segurança nacional, porque coloco para vocês, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo. É claro que os americanos, preocupados com a falta de reservas, olham para o Brasil como a principal oportunidade. Em março, ano que vem, não, mês que vem, o Brasil, né, o Lula vai negociar com o Trump, reunião ali presencial. Muito possivelmente o Brasil vai querer reduzir as tarifas que ainda faltam e o Trump vai colocar a questão do acesso às terras raras como prioridade. O Brasil já falou, o Alckmin, que a gente aceita um acordo justo que garanta repasse de tecnologia e o não monopólio dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil quer fazer acordo com outros países que também têm a possibilidade de explorar as terras raras. Professor, a gente não tem que negociar com os americanos. Cara, tem sim, né? Se os caras querem fazer investimentos, desenvolver infraestrutura, repassar tecnologia, dar também um acordo justo, por que não? Acho que o Brasil, né, mantendo ali os recursos estratégicos no nosso território, mas coordenando com os americanos em troca de investimentos, pô, sensacional. Desde que não fira relações com outros países. Qualquer país que queira negociar, cara, é excelente para o Brasil, né? O Brasil não tem que ter muita cor do dinheiro. O Brasil sendo disputado, porque é um país estratégico, sensacional, que a gente consiga aproveitar da melhor maneira possível. Pelo menos essa deveria ser, claro, né? A ideia do governo brasileiro. O Trump, lembrando que ele já anunciou o projeto VALT, que é o projeto Caixa Forte, ali entre aspas, né? Que na prática viabiliza 12 bilhões de dólares, 1 ponto alguma coisinha bilhões da iniciativa privada e quase 10 bilhões do Banco Americano de Importação e Exportação para projetos de minerais terras raras. O Trump, quando ele foi falar sobre isso, ele falou: hoje nós estamos anunciando a reserva estratégica de minerais críticos nos Estados Unidos, o primeiro estoque sobre o qual vocês têm ouvido falar. Nunca mais seremos prejudicados por qualquer escassez. Fazendo, claro, né, uma espécie de crítica em relação aos chineses, perdão. Professor, e o Brasil, ele já está coordenando? As informações que a gente tem é que o governo brasileiro ainda não, tá? Muito possivelmente vai deixar para março, mas as autoridades americanas já estão entrando em contato com governadores, principalmente governadores que não compactuam com os ideais do governo Lula, né? Então, são governadores mais à direita, como, por exemplo, de Minas e o governador de Goiás.
alegando que os dois não estão, claro, explorando, porque não é cargo federal, não é cargo estadual, né? As terras públicas, terras, os recursos minerais, eles pertencem à União, à Federação, não aos estados, mas já estaria oferecendo informações ao governo americano de áreas de exploração, de possibilidades, de potenciais, que vão ser importantes até para uma possível pressão dos Estados Unidos contra o território brasileiro. Dos países que fizeram parceria, México, Japão, União Europeia já fizeram alguma. E claro, né, galera, como eu sempre brinco com vocês, o Trump fez uma proposta. Alguém está disposto... Milley, eu. Nem sabe o que é, né? Mas só de ter sido o Trump feita a proposta, o Milley já está disposto já. A Argentina anunciou um acordo. A Argentina, que é um país que tem bastante lítio, bastante cobre, bastante manganês, anunciou um acordo com os Estados Unidos, que, segundo Milley, representa uma oportunidade de crescimento econômico e também de produção desses minerais, e anunciou que, em troca, vai simplificar o processo administrativo, licenciamento, e vai cooperar em áreas de mapeamento geológico, reciclagem e gestão de minerais críticos. Ou seja, na prática, os americanos vão investir para ter acesso aos minerais da Argentina. E aí, pessoal, você acha que o Brasil deveria fazer parte desse grupo? E a China, claro, como que vai responder essas acusações dos Estados Unidos? Por enquanto, a China fala que não existe, né, nenhum tipo de manipulação de mercado tal, são momentos ali, commodities variam de preço e a China não faz de maneira a inviabilizar a exploração em outros países. Convenhamos, cara, que para a China é super estratégico que ela mantivesse o monopólio de uma coisa tão estratégica. Então, os americanos estão agindo. Eu sempre falo isso, né, galera? Tente ser o mais pragmático possível. O Trump tá errado? Tá errado em impor, em fazer ameaças militares. Mas tá errado em fazer projetos de financiamento? Ó, se você cooperar com os minerais críticos, dou sei lá quantos bilhões. Ou então usar recursos do Estado americano para fazer um fundo de explorações de minerais críticos para parar de depender de um inimigo geopolítico que são os chineses. Tá errado fazer isso? Tá errado invadir outro país ou impor militarmente, se não fizer, eu faço sanções e tal. E tá errado, realmente. Mas oferecer possibilidades, oferecer financiamento com recursos americanos, que tem o maior PIB do mundo, tá errado do Trump? Não. Penso eu que é uma coisa estratégica, até para a soberania nacional. Cabe ao Brasil também ter a sua soberania. E aí, faremos parte desse grupo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.